Uma alegria receber vocês aqui. Deus é bom. Eu já gastei minha voz só no louvor. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje numa introdução que a gente vai começar uma nova série de mensagens aqui, onde nós vamos estudar os atributos de Jesus. Nós vamos aprender, eu acho que isso é de extrema importância, aprender quem é Jesus, a sua obra, a sua vida, entendermos o que a Bíblia fala sobre Cristo, sobre Jesus. E por que isso? Porque nós vivemos numa época, o pastor Mike acabou falando bastante coisa hoje de manhã, eu até falei para ele, podia me dar o teu esboço aqui que eu pregava hoje de noite. Ele falou bastante coisa sobre isso. Hoje pela manhã, no culto, nós vivemos uma época que, se tu sair na rua hoje e perguntar para as pessoas quem é Jesus para ti, cada uma vai te dar uma resposta. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus foi um bom homem, Jesus é um psicólogo, Jesus foi um grande mestre. E muitas pessoas vão dizer, inclusive vão usar a primeira parte da frase, vai dizer, não, o Jesus que eu vejo na Bíblia, ele é amor. O Jesus que eu vejo na Bíblia, ele tem respeito, enfim. O Jesus que eu vejo na Bíblia é isso, né? É aquilo ali. Nós vimos hoje, essa semana que passou, uma atriz, né? Luana, grande Luana. Ela tá fumando umas ervas diferentes, agora, depois dos 50, e ela tá começando a falar umas bobagens. Então ela se auto-intitulou agora evangélica macumbeira, né? É o mundo mudou, Gabriel. Tem que se acostumar com isso. Tu tem que tolerar, né? Agora ela é evangélica macumbeira, que a avó dela era evangélica e levava ela para a igreja, mas que, segundo a visão dela, hoje os evangélicos no Brasil é a pior raça que existe, né? Porque é uma raça que não respeita ninguém, porque é uma raça que não tolera ninguém, porque é uma raça que não sei o quê. E os ossos da minha avó devem estar se retorcendo lá no túmulo. A avó dela é santa, avó. Quer saber o nome? Deve ser o nome de uma santa, né? Mas enfim, a Luana Piovani disse que o Jesus que ela conhece da Bíblia, ela é um Jesus tolerante, é um Jesus que não falta com respeito, né? O meu Jesus é amor. Jesus que eu vejo na Bíblia é um Jesus de amor. E ela não está mentindo, né? Mas só que não é só isso, né? Então, muito se tem falado sobre Jesus. Isso não é ruim, isso é bom. Quanto mais falar de Jesus, melhor. Mas, ao mesmo tempo, também há uma imensa confusão de quem é Jesus e como a Bíblia apresenta Jesus. Quando nós entendemos errado a pessoa de Cristo, a sua divindade, ou o Jesus que a Bíblia mostra, quando nós aprendemos errado sobre ele, naturalmente a minha fé vai ser uma fé falsa, errada, e a minha eternidade também, né? Se apagar a luzinha agora aqui, tu abrir o olho em outro lugar, tu meio escurinho, assim, quente, fogo, vai dizer, ué, o que aconteceu, será? Não era para eu estar aqui? Então, o meu objetivo hoje, meus irmãos, é nós entendermos e tentar responder a pergunta de como é importante a gente aprender o que a Bíblia diz sobre Jesus. O que isso impacta a minha vida aqui na Terra, enquanto eu estou aqui, enquanto cristão, e no que isso impacta a minha eternidade, para onde eu vou depois, que é o mais importante, né? Então, a cultura hoje, o mundo hoje, vai preferir um Jesus que é um Jesus pura motivação, né? Eu fiz essa imagem assim, ó, meu Jesus favorito, né? Sem cruz, sem sacrifício, só benefício, 100% sem julgamento, né? É só amor, né? É um Jesus que faz tudo por mim, ele me serve, né? É um Jesus que eu peço e ele me dá. Então ela vê o Jesus como um grande motivador, que só me encoraja, um Jesus que tolera tudo que eu faço, jamais me confronta, jamais vai colocar a mão no meu peito, jamais vai me julgar, né? Não julgueis. Esse Jesus que muita gente
fala hoje é um Jesus que não julga, um Jesus conveniente, que nunca exige nada de nós. Mas a grande verdade é que nem todo Jesus que as pessoas seguem é o Jesus que salva, é o Jesus que vai nos levar para a eternidade. Eu, por exemplo, tinha o pai de um aluno meu que era Jesus, o nome dele. Eu brincava toda semana. Hoje eu vi Jesus, quando ele vinha buscar o guri dele. Hoje eu vi Jesus. Gente boa pra caramba, mas não me salva. Então, nem todo Jesus que você conhece pode te levar para a eternidade com Jesus, né? Com o Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos, porque um Jesus errado produz uma eternidade errada. Eu queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 3. João 17, 3. Levanta o ar para mim. João 17, 3. Se tu não tem a Bíblia, está projetado ali. Diz assim: e a vida eterna é esta. Qual? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus não está dizendo aqui, a Bíblia não está dizendo aqui que Jesus, que a vida eterna é saber sobre Jesus. É eu ter ouvido falar sobre Jesus, ou até mesmo eu saber falar sobre Jesus. A vida eterna é que vocês conheçam a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui traz a ideia de um relacionamento. Eu conheço muitas pessoas, mas eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas, não tenho intimidade com essas pessoas. Há uma semana atrás, por exemplo, nós cometemos o despautério, né, de ouvir o Thiago e nós ia assistir o jogo do Grêmio. O Thiago nos convenceu de vamos, vai ser legal, vai ser um jogão, é tipo um Barcelona e Real Madrid. Remo e Grêmio. E eu cheguei lá, eu só conhecia o goleiro do Grêmio. O resto do meu time eu não sabia quem que era. E tipo assim, eu conhecia porque eu vi ele jogar há muito tempo no Palmeiras e na seleção. Então eu não conhecia. O resto do time, assim, não sabia quem que eram os caras. Mas eu conheci o goleiro, né? Conheço o goleiro, conheço o Everton. Mas não tenho nenhum tipo de intimidade, nunca falei com ele. Então, conhecer aqui o Senhor é um conhecer de intimidade. Alguns de vocês eu já conheço há mais tempo, eu tenho mais intimidade. A Gia eu conheço há mais tempo, tenho mais intimidade com ela. Então, o conhecer aqui é sobre isso. Fala de um relacionamento, de intimidade, de ter proximidade, né? Então, a pergunta hoje não é se você simplesmente acredita em Jesus. Tiago vai dizer que até os demônios creem em Deus e tremem. Então, qualquer pessoa hoje que tu perguntar se crê em Deus, vai dizer que sim. Vai no centro de macumba, você acredita em Deus? Claro, acredito em Deus. Vai no centro espírita, acredita em Deus? Acredito em Deus, claro. Todo mundo hoje acredita em Deus. Até o ateu, né? Quando começa a cair o avião, ele meu Deus, ele começa a gritar. Mas o conhecer aqui que nós lemos é disso, é de um relacionamento que nós temos que ter com Cristo. De um relacionamento de intimidade. E essa é a pergunta que eu quero tentar responder hoje. Por que é tão importante nós conhecermos o Jesus da Bíblia e não o Jesus criado por nós? Por que é tão importante que você conheça o Jesus apresentado pelas Escrituras e não o Jesus que eu inventei na minha cabeça? Ou que algum dia eu ouvi falar em algum lugar? O que a Bíblia fala sobre esse Jesus? Por que eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre Jesus? Em primeiro lugar, é muito importante eu saber quem é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia pode me salvar. Qualquer outro Jesus que eu enxergar em algum lugar, que eu ouvi falar de algum outro, que eu conhecer fora das Escrituras, ele não pode me salvar. Ele não tem o poder de me salvar. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Conhecer um Jesus
diferente, alternativo do que a Bíblia apresenta, significa conhecer um Jesus que não vai te levar para a eternidade. Não trará salvação para você. Não é uma ideia que tu tem de Jesus, não é algo que tu desenvolveu a partir de uma emoção que tu estava no culto, aí sim, tocou umas músicas legal. O Kennedy agora me deu a ideia de botar um fundo musical para eu pregar aqui. Eu acho que vai vingar melhor, hein? É um pad, né? É um negócio que dá um fundo. Eu botar um banquinho aqui para eu sentar, chamar vocês de meus lindos. Boa noite, meus lindos. Eu garanto que no próximo domingo vai estar lotado aqui, vai ter gente lá fora, na rua. Não sei, estou pensando ainda. Pode ser, é uma possibilidade. Mas não é um Jesus que nós conhecemos na emoção, no calor do momento, uma ideia que eu criei na minha cabeça. É um Jesus que a Bíblia apresenta, é o Jesus que veio do céu, é aquele eterno que antes de existir as coisas, ele já existia. É esse Jesus que pode nos salvar. Se você acredita em um Jesus que não confronta o seu pecado, num Jesus que passa a mão na tua cabeça para tudo que tu faz, se tu acredita num Jesus que não exige arrependimento dos teus pecados, um Jesus que não governa a tua vida, eu lamento te dizer que esse Jesus não é o Jesus apresentado pela Escritura. Não é o Jesus que a Bíblia mostra. Jesus não passa a mão na tua cabeça nos pecados que tu vive cometendo. Ele nos chama ao arrependimento. Jesus te ama muito. Jesus vai te esmagar se for o caso? Vai. Jesus quebra a gente de vez em quando? Quebra a gente de vez em quando. Mas Jesus também reconstrói o vaso que ele quebra. Bendito é o nome do Senhor. Jesus veio para salvar os pecadores. E Paulo disse que ele era o pior de todos, então nós não somos tão ruins assim. Se Paulo era o pior, né? Tu não é, Chico. Tu pensava que mas não é. Paulo era o pior. Nós estávamos mortos, eu já falei isso diversas vezes. A nossa condição sem Cristo era morto, completamente perdido. Por que a Bíblia diz que Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Por quê? Porque nós já estávamos condenados. Como é que vai condenar alguém que já está condenado? Nós já estávamos perdidos, nós já não tinha mais para onde correr. Por isso que Cristo veio nos salvar. Essa era a nossa condição, tu já estava condenado. Cristo veio, pagou a minha dívida na cruz, derramou todo o seu sangue até a última gota, pagou essa ofensa que eu tinha contra um Deus eterno. Esse era o propósito que ele veio para a terra. Esse é o Cristo das Escrituras. Então tu acha que ele vem, faz tudo isso, morre no meu lugar e depois ele diz, não, tudo bem, eu fiz um baita de um sacrifício aí, os caras me quebraram a pau, os caras me moeram, mas não vou incomodar o Dani, vou deixar ele viver a vidinha dele, os pecados dele, não vou confrontar ele. Esse não é o Jesus da Bíblia. Nós precisamos crer no Jesus certo. Em segundo lugar, meus irmãos, um Jesus errado produz uma fé falsa. Eu acho esse texto brutal demais. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Diz assim, muitos naquele dia, preste atenção, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, isso aqui, o que está acontecendo aqui? São pessoas que estão diante de Jesus dizendo, em teu nome nós profetizamos, Senhor. Senhor, em teu nome nós expulsava demônio. Nós orava e os demônios saíam das pessoas. Senhor, em teu nome nós colocamos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Tinha uma pessoa aleijada na minha frente, eu orei, essa pessoa levantou. Em teu nome nós fizemos muitos sinais, maravilhas, em teu nome. Pastor e teólogo R.C. Sproul diz o seguinte, essas palavras de Jesus são atordoantes. Ele está dizendo que nem todos os que se dirigem a ele com palavras de profundo afeto, Senhor, Senhor, seriam salvos. Ele disse que alguns estariam em sua presença no dia do juízo
e tratando-o com intimidade, procurariam lembrá-lo de tudo que haviam feito em seu benefício. Tipo, diante de Jesus dizendo o seguinte, em termos atuais, né? Amado Senhor, não pregamos em teu favor? Não demos testemunho por tua causa? Não ensinamos na escola dominical por tua causa? Não fomos aos campos missionários por tua causa? Não demos o dízimo por tua causa? Tais pessoas, diz ele, acreditariam sinceramente que estavam em um relacionamento íntimo com Jesus e que o haviam servido com fidelidade. Porém, ele afirmou que estariam enganadas. Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? São pessoas ativas na igreja. São pessoas que trabalham na missão. São missionários que talvez estejam no campo missionário. Pessoas muito ativas na igreja, que fazem muita coisa na igreja, servem em todas as áreas da igreja. Estão envolvidas em toda a atividade religiosa da igreja. Mas Jesus vem e diz para aquela, no último dia, Jesus chega para aquela pessoa e diz, eu não te conheço. E eu acho isso também muito profundo. Jesus está dizendo que não conhece. Uma coisa é eu não te conhecer. Jesus está dizendo, cara, eu não sei quem tu é. Tu era uma pessoa na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido. Tu era outra pessoa na igreja, com os irmãos da igreja. Tu era outra pessoa lá no teu trabalho. Tu é o Frankenstein, assim, um pedaço de cada coisa. Eu não te conheço. Então nós aprendemos uma verdade aqui, meus irmãos. É possível nós estarmos aqui reunidos, é possível nós estarmos na igreja, é possível nós servirmos na igreja, é possível nós falarmos de Jesus e ainda assim não conhecer Jesus. Isso é muito sério. O problema, então, não é a falta de atividade, né, que a gente faz. O problema é a falta de relacionamento que nós temos com Jesus. Nós não nos relacionamos com Ele. Nós não buscamos ter intimidade com o Senhor. Não é o que eles faziam ou deixavam de fazer. Eles simplesmente não conheciam Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos falando de Jesus, nós estamos servindo a causa de Cristo, nós estamos servindo a igreja de Jesus sem conhecê-lo. Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer, que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Por quê? Porque senão nós estamos só vivendo de aparência aqui. Nós fazemos cara de santinho, cara de crente aqui, achando que está tudo bem, achando que nós estamos arrebentando a boca do balão. Mas no último dia vamos chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, afaste-se de mim, sai de perto de mim. Nós não podemos viver de aparência. Aquele que sonda o nosso coração está nesse lugar, está aqui hoje. Apocalipse diz que ele caminha no meio da sua igreja e ele vai sondando o coração de cada um de nós. Ele vai dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Talvez você tenha criado um Jesus confortável, bonzinho demais, mas esse não é o Cristo que nós enxergamos nas Escrituras. Ele é Deus. Jesus é Deus. E exige de nós arrependimento, exige de nós reverência, respeito. Um falso Cristo produz uma falsa salvação, uma falsa fé. Como saber então se o Jesus que eu estou servindo é o Jesus verdadeiro? Em terceiro lugar, eu sei que o Jesus que eu estou servindo é o Deus verdadeiro, porque o Jesus apresentado pela Escritura, ele transforma a minha vida. Ele transforma o meu modo de viver. Porque se alguém está em Cristo, conforme diz Paulo, ele é o quê? Uma nova criatura. O Jesus das Escrituras, ele transforma a minha vida. O cara que eu era quando eu tive um encontro com Cristo, não pode ser o mesmo cara hoje. Se tu tiver um encontro com Jesus hoje, cara, hoje, antes da meia-noite, tu já tem que ser um cara diferente. Tu vai chegar em casa hoje, o teu tratamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, o teu trabalho amanhã, os caras vão, mas tem alguma coisa diferente com esse louco aí. Ou com essa louca aí. Tem alguma coisa diferente. O Cristo apresentado pelas Escrituras,
me transforma. O encontro verdadeiro com Jesus nunca nos deixa igual. Não é possível a gente viver 10 anos como cristão e eu continuo caindo nos mesmos pecados que eu tinha quando eu encontrei Cristo. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Tu deve ter encontrado um Jesus errado. Jesus enxerga o Zaqueu em cima de uma árvore, diz, vou comer na tua casa. E vai lá na casa de Zaqueu, que roubava de todo mundo, passava a perna em todo mundo. E ele tem um encontro com Cristo agora. E ele diz, a partir de agora, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa errada com alguém, eu vou restituir isso aqui. Nós vemos Paulo andando em direção a uma cidade com um objetivo. Eu vou para lá matar pessoas, eu vou para lá prender pessoas. Pum, encontra com Jesus. Ele continua indo para lá com outro objetivo agora. Agora eu vou trazer essas pessoas para Jesus. Mudou. O verdadeiro Cristo ama você, eu já disse isso. Mas o verdadeiro Cristo confronta você. O verdadeiro Cristo, se for necessário, ele quebra você, reconstrói você e transforma você agora. Esse é o Cristo das Escrituras. Se alguém diz que conhece Jesus, mas vive nos mesmos pecados do dia em que você aceitou Jesus, não muda suas atitudes na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, no teu trabalho, na escola, não busca santidade na tua vida, algo está errado, meu irmão. Tem alguma coisa errada com esse Jesus que tu encontrou. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Você precisa rever isso hoje. Será que o Jesus, né, a trend do momento agora, será? Eu vou entrar aqui com as mãos no bolso. Será que o Jesus que você conheceu é o Jesus da Bíblia? Será? Agora a esposa olha para o marido. Será que Jesus que você conheceu é o Jesus da Bíblia? O marido olha para a esposa, né? Será? O Jesus que você conheceu mudou a tua maneira de viver? Passou a odiar? Veja, eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, santo, imaculado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a partir do teu encontro com Cristo, agora, as tuas práticas pecaminosas, elas precisam ser confrontadas, tu precisa estar mais atento, tu precisa odiar o pecado. Eu passo por tentações e eu odeio isso, eu passo por lutas, por provações, eu não quero isso, mas os pecados que tu tinha, né? O pastor Anderson Silva falava isso, né? Até os teus pecados precisam ser uns pecados diferentes depois que tu aceita Jesus. Depois que tu se entrega a Cristo, tu pecava de um jeito, agora tu continua pecando de vez em quando. Mas tem que ser diferente, não pode ser o mesmo. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. O encontro real com Jesus sempre produz transformação visível. Vou repetir. O encontro real com Jesus sempre produz uma transformação visível. Sempre. Não é possível tu ter encontro com o Senhor do Universo e continuar o mesmo. Não é possível. Se isso acontecer, provavelmente você não encontrou o Jesus da Bíblia. Então, minha irmã, você se torna uma mulher mais piedosa, uma mulher sábia que floresce no teu lar, que é submissa ao teu marido, que edifica a tua casa, que trata com zelo a tua casa. Meus irmãos, você se torna um homem mais santo também, mais piedoso, mais parecido com Jesus. Você volta para casa e ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Você serve a igreja, você serve o teu próximo. Essa transformação, ela acontece em todo aquele que encontra Jesus. Todo aquele que encontra Cristo, ele passa a ser transformado. Não é uma transformação instantânea, né? Tu era o demônio, agora tu virou o santo, né? Não é isso. Tu não vai se encontrar com Jesus e de uma hora para um estalo de dedo tu vai ficar completamente santo, né? Não.
é um processo que vai leva toda a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra, até o dia que nos encontraremos com o Senhor. Vai se levar até o final da nossa vida. O discípulo de Jesus, meus irmãos, ele é cada vez mais parecido com o seu Senhor, com o seu Mestre. Ele é cada vez mais parecido com Jesus. Ele permanece. João diz no capítulo 8, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Jesus não está dizendo aqui se você começar bem. Jesus está dizendo aqui se vocês permanecerem. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Permanecer, meus irmãos. A realidade atual, né? Eu falava essa semana com o Dilmar, agora há pouco a gente estava falando ali fora, né? Nós vivemos numa época de emoções rápidas, decisões superficiais, de compromissos muito frágeis, né? As pessoas assumem um compromisso contigo, as pessoas assumem compromissos na emoção, no calor do momento, começa todo empolgado, zaz, daqui a pouco largo fora, daqui a pouco desistem, daqui a pouco param. Isso acontece muito no meio da igreja, onde a gente começa às vezes um trabalho, nós começamos aqui, né, em novembro, empolgados, e zaz, vamos dominar o mundo, nós vamos ganhar Sapiranga, e daí, daqui a pouco começa a baixar a poeira, daqui a pouco tu já começa, quem sabe vamos ganhar só São Luís, Sapiranga não, né? Daqui a pouco, não, quem sabe vamos deixar por aqui, por essa redondeza aqui. Ô, tu acha que tu deixou para mim aqui o... Mas a gente toma decisões, às vezes, no calor do momento, na emoção. A gente ou não quer assumir compromisso, às vezes, com a igreja, não quer assumir compromisso com a esposa, com o marido. É tudo meio superficial, é tudo meio sem fundamento, né? Sem uma estrutura. As decisões tomadas, aquelas de antigamente, né? No fio do bigode, assim. Não, eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Eu falei que eu tô com vocês aqui, eu tô com vocês. Eu falei que eu vou pagar, eu vou pagar. Eu falei que eu vou honrar o Senhor. Eu falei pra Gi que eu vou ficar com ela até que a morte nos separe, eu vou ficar com ela até que a morte nos separe. Azar é dela. E ela também. Pronto, né? Tem que ser assim, né, Dilmar? Falou, tá falado. Falei lá, os pais dela estão aqui, tinha um pastor lá, um monte de gente, o Dilmar e a Kelly tiveram que gastar lá. Você chegou atrasado, até hoje eu não perdoei ele. Atrasou demais a noiva. Mas daí tu convida uma galera para ir no teu casamento, gasta com roupa, porque tem que ir todo mundo com o terno igual, né? As mulheres com os vestidos tudo igual. Paga a janta, 6 meses depois tu diz, os teus padrinhos, como tu separou? Vamos fazer de novo uma festa agora, eu vou pagar tudo para vocês de novo, porque eu falei diante do pastor e diante de Deus e diante das testemunhas, diante dos pais da minha esposa, diante de todo mundo que estava ali, eu falei que não, sim, vou ser fiel até que a morte nos separe, na saúde, na doença, na pobreza, vou ser fiel, sim, claro. 6 meses depois, eu largo a minha esposa, eu largo o meu marido, eu largo todo mundo e vou seguir minha vida, porque a gente orou e não era isso que nós não estava feliz, né? Não adianta, não estava feliz, não estava... Então, nós precisamos permanecer firmes em todas as decisões que nós tomamos com relação a Cristo, porque essa é a atitude de um discípulo de Jesus. Ele é fiel, ele permanece fiel até o fim. Será que nós não estamos seguindo Jesus apenas por conveniência, quando as coisas estão fáceis, quando a coisa está favorável para mim? Ou nós permanecemos firmes, mesmo estando difícil, mesmo sendo pesado o fardo, nós permanecemos firmes.
O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é transformado dia após dia. E não apenas começa com Jesus, ele permanece com Jesus até o fim. Amém, meus irmãos? Agora, em quarto lugar, o que conhecer o Jesus das Escrituras impacta na minha vida agora, aqui na terra? Minha vida aqui, no meu dia a dia aqui. O que isso impacta na minha vida? Em primeiro lugar, conhecer o Jesus da Bíblia te dá direção e discernimento. Direção e discernimento. João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem conhece Jesus aprende a ouvir a voz dele, sabe quando ele está falando. Nós temos discernimento. É Jesus que está falando aqui. Não, é o diabo que está falando isso aqui. É o meu coração agora que está falando isso aqui. Nós temos discernimento para as coisas. Nós aprendemos a discernir os caminhos que nós temos que andar. Nós não vivemos perdidos. Qualquer voz que fala no nosso ouvido, nós falamos amém. Nós temos discernimento. Nós temos direção. Em segundo lugar, conhecer o Jesus da Bíblia te dá proteção contra o engano. O Senhor já nos alertou que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo. Nós vivemos nessa época, já era assim. Pastor Marco falou hoje de manhã sobre a igreja dos Colossenses, né? Já naquela época, já havia um falso ensino dentro da igreja. Hoje então nem se fala. Falso ensino, um evangelho diluído, um Cristo cultural, esse da foto que eu coloquei no início, um Cristo inventado pela minha cabeça. Então conhecer o Jesus da Bíblia nos livra desse engano de um falso evangelho, de um falso Cristo. É só conhecendo, só conhecer o falso não te ajuda. Você já deve ter ouvido a história dos caras que trabalhavam na Casa da Moeda americana, e alguém perguntou para eles um dia por que eles não se dedicavam, não se debruçavam em cima de aprender e conhecer as notas de dólar falsa, né, que existiam. Os modelos, os tipos de notas de dólar falso. E eles falaram que nós não precisamos conhecer o falso. O que nós precisamos é conhecer as verdadeiras. Se você conhecer a verdade da palavra, se você conhecer as Escrituras, pode vir qualquer falso engano. Não vão te convencer. Conhecer o Jesus das Escrituras nos livra do engano. Em terceiro lugar, conhecer o Jesus da Bíblia traz uma transformação de caráter. Romanos 12, 2: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhecer o Jesus da Bíblia muda os meus desejos, alinha os meus valores, produz santidade em mim. Há uma transformação no meu caráter. O Jesus da Bíblia faz isso comigo. Quarto lugar, conhecer o Jesus das Escrituras define a minha missão, define para onde eu vou me dedicar, onde eu vou me dedicar. Mateus capítulo 16, versos 15 ao 18, diz o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta da catequese, hein? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Você só vive corretamente a missão de Jesus quando conhece verdadeiramente a pessoa de Jesus. Quando os discípulos entenderam, quando Pedro disse isso, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, sobre Cristo, fundamento, eu edificarei a minha igreja. Bendito é o Senhor. Vocês serão testemunhas. Você só pode ser testemunha de algo que você presenciou, de algo que você ouviu, de algo que você viu. Não existe uma missão autêntica sem uma revelação correta de Cristo. Antes de falar sobre a missão, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Antes de falar sobre o que vocês vão fazer para mim, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? A identidade de Jesus define o propósito do discípulo. Quem conhece Jesus como Salvador, agora vive em gratidão. Quem conhece Jesus como Senhor, agora vive em obediência, afinal Ele é teu Senhor. Quem conhece Jesus como Rei, agora vive para esse reino, se dedica para esse reino. Ou seja, você só cumpre a missão corretamente. Se você não cumpre, aliás, a missão corretamente, se não conhece quem te enviou. Em quinto lugar, conhecer Jesus alinha a sua motivação. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos domina ou nos constrange, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A missão, meus irmãos, ela não nasce de uma obrigação, de uma pressão religiosa. Ela nasce do nosso amor por Jesus. Ele morreu por nós. Ele entregou a vida dele por nós. Então agora eu faço isso em gratidão a Ele. Eu faço isso porque eu sou grato por aquilo que Ele me fez. Quanto mais você conhece Jesus, mais você o ama. Quanto mais você conhece Jesus, mais você se entrega para Ele. Quanto mais você conhece Jesus, mais você quer que outros o conheçam. E você se dedica, se dobra, se vira nos 30 para que outros conheçam Ele. Em sexto lugar, conhecer Jesus transforma o seu testemunho. Atos 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, né? Ou burros, em outra linguagem, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu tá conversando com as pessoas no teu trabalho, com os teus vizinhos, as pessoas olham para ti ou ouvem tu falando e elas reconhecem que tu está com Jesus? No teu modo de falar, nas tuas palavras, no teu comportamento? Teu testemunho está mostrando que tu anda com Jesus? Essas pessoas aqui percebiam que Pedro e João haviam estado com Jesus. O jeito deles falar não tem como confundir. Eles estavam. Lembra quando Jesus foi preso e Pedro estava se escondendo nas beiradas lá? Esse aqui estava com Jesus. Não. Esse aqui se veste como um deles. Ele fala como um deles. Não tem como se esconder. Não tem como esconder um discípulo de Jesus. Não tem como esconder. Não era só um discurso, né? Eles não estavam só simplesmente falando bonito agora. Era evidência da vida deles. Evidenciava que eles haviam tido um encontro real com Jesus. Teu comportamento mostra que você conhece Jesus? A tua vida aponta para Jesus? E por fim, em sétimo lugar, meus irmãos, conhecer Jesus, conhecer o Jesus da Bíblia, te dá força para perseverar. Filipenses 3, do 8 ao 10, diz assim: na verdade, considero tudo como perda. Paulo falando, né?
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, em algumas versões eu considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, qual foi a última vez que tu disse: é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa dele eu perdi todas as coisas, por causa dele eu considero todas as coisas como um lixo. E Paulo tinha muita coisa. Quando foi a última vez que você pensou em Jesus dessa forma? Sublime Jesus, o sublime conhecimento de Cristo. O que eu quero, qual foi a última vez que você disse, o que eu quero mesmo, mas eu quero mesmo é conhecer Cristo, eu quero mesmo é conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos, eu quero me tornar como Ele. Quando foi a última vez que você disse isso? Quando foi a última vez que você sequer cogitou sobre isso? Não falamos, meus irmãos. Porque o Cristo que nós servimos muitas vezes é esse Cristo da foto inicial. É um Cristo que eu inventei na minha cabeça. Perder tudo por causa de Cristo, isso é loucura. Considerar tudo como lixo, como esterco, é loucura. A caminhada cristã, meus irmãos, é difícil. A caminhada cristã tem rejeição, tem luta, tem renúncia, todo o bendito dia. Mas quem tem uma visão exaltada de Jesus permanece. Quem tem uma visão exaltada de Jesus não desiste. Quem tem uma visão exaltada da sublimidade de Cristo Jesus, da profundidade de Cristo Jesus, continua firme até o fim. Até o fim. Bendito seja o nome de Jesus. Quem conhece Jesus, não abandona a missão. Não abandona a missão. O nível de conhecimento de Jesus que você tem hoje determina a visão da sua missão, a sua motivação, o seu estilo de vida e a sua perseverança. Nós não podemos levar as pessoas além do Jesus que nós conhecemos. Nós não podemos levar as pessoas além do Jesus que nós conhecemos. Qual é o Jesus que você conhece? Você quer viver a missão de Jesus? Você quer fazer parte da obra de Cristo nessa terra? Poder ver os teus filhos, você que é pai, você que é mãe, poder ver os teus filhos servindo ao Senhor nesse mundo que a gente vive, esse mundo de trevas que a gente vive, poder criar os teus filhos no caminho do Senhor, poder ver o teu filho, tua filha, daqui mais uns anos, adulto, honrando o Senhor com a sua vida. Conheça Jesus, conheça mais Jesus, se aproxime dele, ande com ele de verdade. Para terminar, meus irmãos, o que eu faço então? O que eu faço para conhecer o verdadeiro Jesus? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu acho que o Jesus que eu conheci até agora não é o Jesus da Bíblia, porque tem alguma coisa estranha. O que eu faço? Em primeiro lugar, leia a sua Bíblia. Leia as Escrituras. É impressionante, meus irmãos, o número de crente que não lê a Bíblia. Impressionante tu ouvir um crente dizer: eu não gosto de ler.
Sendo que o nosso Senhor deixou um livro para nós. Deus deixou um livro. Eu quero falar com vocês. Como? Vou deixar um livro. Daí o crente diz: eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu não leio. Leia a sua Bíblia. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É a Bíblia que testifica de Jesus, do começo ao fim. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus estava lá quando tudo começou, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 1, Jesus já estava lá. E a Bíblia é sobre Jesus. Lucas 24, 27, Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, e começando por Moisés, lá no Antigo Testamento, e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. A Bíblia não é sobre derrotar gigantes, sobre você vencer exércitos, você construir a sua arca, sei lá. A Bíblia é sobre Jesus. Do começo ao fim, a história é sobre Jesus. Ele criou, Ele sustenta, Ele veio salvar, Ele pagou o preço, Ele derrotou o gigante que era o pecado. A Bíblia revela quem é Jesus. Sem a palavra você vai criar um Jesus fictício na tua cabeça. Em segundo lugar, como que eu faço para conhecer Jesus? Busque o Espírito Santo. João 16, verso 13 e 14 diz, Jesus falando, né, que era necessário que ele fosse, que se ele não fosse, o Consolador, o Espírito Santo não viria. E ele diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, pois vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Você quer conhecer Jesus? Busque o Espírito Santo. Ele anunciará a vocês tudo o que vocês precisam saber. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Ele abre o nosso entendimento. Ele que revela a profundidade das Escrituras. Ele que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos mostra quem Jesus realmente é. Em terceiro lugar, quer conhecer Jesus? Ore mais. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está dizendo que se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É uma busca diária, é uma busca constante. Em quarto lugar, obedeça a sua palavra. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade. Quem permanece na palavra conhece a verdade, e a verdade os libertará. Obedeça o que a Bíblia diz, obedeça o que a Bíblia manda. Ah, mas é difícil, mas não sei. Obedece, obedece, simples assim. Em quinto lugar, ande com outros discípulos de Jesus. Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O contexto de Mateus 18 é da disciplina na igreja. Mas a verdade no texto, ela serve para esse ambiente aqui. Tem 2 ou 3 aqui reunidos em nome de Jesus? Tem. Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui.
Em Atos capítulo 2, verso 42, no início da igreja crescendo agora, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na comunhão, andar com os nossos irmãos em comunhão, congregar junto, você me convidar para ir jantar na tua casa, isso é sadio, tá? Faz bem, Gabriel, Vitória. Vocês têm que fazer isso. Chico, Paloma, vocês não me venham agora, mudança, e me convidar para ir lá na casa de vocês. Que é sempre assim, né? Só quando eles vão mudar que eles me ligam daí. Tava pensando em fazer uma comida aqui em casa, quem sabe vocês vêm aqui, traz o carro junto. E o Chico leva até as pedras da casa, né? Já viu em mudança pedra de muro assim? Eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi. Não, tem que levar essa aí também, vamos levar. Vou levar o muro junto, bota no teu carro que eu vou levar. A comunhão nos santifica, meus irmãos. É quando eu auxilio o meu irmão, é quando eu exorto o meu irmão, é quando eu chamo a atenção do meu irmão, é quando ele chama a minha atenção, é quando ele me ensina alguma coisa, é quando ele me dá suporte, ou quando eu suporto o meu irmão. Jesus não é conhecido de forma isolada. Ele se revela no meio da igreja, ele se revela no meio da comunhão, ele se revela no discipulado, no dia a dia, uns aos outros. Quando um irmão corrige o outro, quando o irmão ensina o outro, quando o irmão ajuda o outro a enxergar Cristo. Ande com mais discípulos de Jesus. Não queira ser um lobo solitário, alguém que vive isolado. Para terminar, meus irmãos, conhecer Jesus, o Jesus da Bíblia, não é algo automático que eu possa, daqui a pouco, eu vou contar até 3 e vocês vão passar a conhecer o Jesus da Bíblia. Não é assim que acontece. É uma jornada intencional. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje decididos. Eu preciso conhecer Jesus. Tem muita coisa errada na minha vida que somente o Jesus da Bíblia pode mudar. Eu preciso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ler mais as Escrituras, eu vou me dedicar mais à oração, eu vou me santificar mais, eu vou renunciar mais à minha carne, eu vou matar mais a minha carne e minha vontade. Eu vou fazer isso a partir de hoje, todos os dias, até o dia da volta de Cristo, ou até o dia que a minha senha for chamada lá no céu. Então, a grande questão não será o quanto quando você estiver diante de Jesus no último dia, o quanto você sabia de Jesus, quantas vezes você foi na igreja, em que lugar da igreja tu servia, sei lá, tu era pastor da igreja, tu era o músico da igreja, tu era o porteiro da igreja, tu era a pessoa que não faltava, tinha 10 cultos na semana, tu estava todos os cultos na semana, tu era a pessoa que dizimava até da salada que nascia na tua horta, tu era o importante é você chegar diante de Jesus e Ele reconhecer você. Eu te conheço. Eu sei quem tu é. Pode entrar. Entra para o descanso eterno. Um Jesus criado pela sua mente pode acalmar a sua consciência, mas somente o Jesus da Bíblia pode salvar sua alma da condenação eterna. Hoje é um dia de você decidir, meu irmão, minha irmã. Hoje é um dia de você decidir sair desse lugar aqui e abandonar o Jesus que talvez tu tenha criado na tua cabeça e abandonar um Jesus que está fora das Escrituras, um Jesus que não te confronta, um Jesus que não chama a tua atenção, um Jesus que não te julga, um Jesus que, apesar de te ama, claro, que é bom, mas que de vez em quando ele vai te dar uma torcida. Hoje é o dia de você tomar a decisão e sair desse lugar aqui, decidido a mudar, decidido a se render ao Cristo das Escrituras. E esse vai ser o seu desafio a partir de hoje. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor.
A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse vai ser o nosso desafio, meus irmãos, a partir de hoje. Para os próximos domingos, nós vamos estudar sobre Jesus. Nós vamos aprender sobre Jesus. Eu preciso aprender mais sobre Jesus. Eu preciso aprender mais sobre Jesus. Eu preciso saber mais sobre Jesus. Eu preciso me aproximar mais de Jesus. Esse vai ser o nosso desafio a partir de hoje. Eu não sei, não sei como vai ser, não sei quanto tempo vai demorar, mas nós vamos nos dedicar a isso. Nós vamos buscar isso. E eu conto com você. Eu conto com você. Para que quando nos reunirmos aqui, e nós cantarmos Jesus em Tua presença, todos vocês que estão aqui cantando Jesus em Tua presença, todos nós estejamos cantando ao mesmo Cristo, o Cristo das Escrituras. Para que quando nós nos reunirmos aqui e cantarmos, é tudo sobre Jesus. Quando nós falarmos, nós estamos plantando igreja, nós estamos evangelizando, nós estamos cuidando da nossa casa, nós estamos servindo ao Senhor porque é tudo sobre Jesus. Não é para que o nome escolta, não é para que o nome soma, não é para que o nome não sei do que, não é para que o nome Daniel apareça, porque é tudo sobre Jesus. Seja o Jesus das Escrituras, não seja um nome, apenas uma palavra, mas seja de fato Cristo. Que nós nos reunimos aqui todo domingo, que nós tivermos culto aqui, todo domingo que nós chegarmos lá na Soma, meus irmãos, nós possamos nos reunir na presença gloriosa de Jesus e com os nossos olhos brilhando, com o nosso coração queimando por esse Jesus que as Escrituras nos mostram, com o mesmo anseio, com o mesmo desejo do apóstolo Paulo. O que eu quero é conhecer Jesus, o que eu quero é me entregar, o que eu quero é me aprofundar na sublimidade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Que quando as coisas estiverem tudo bem, as contas pagas, a comida na mesa, as crianças se comportando, sentados, dizendo: papai, mamãe, vamos orar pelo almoço, eu queria comer salada hoje, papai. Quando tiver tudo legal assim, nós tivemos um culto assim que as crianças não fazem entendeu, né? As crianças sentadas, o Pedro sentado com 1 aninho, a Bíblia aberta em João, lendo o texto, né? O Apolo com a Bíblia na mão ali, os guris do Chico, todo mundo com a Bíblia, né? As crianças todas sentadinhas. Quando tiver assim, nós estamos reunidos na presença de Jesus, mas quando tiver um caos, as crianças tocando terror, nós estamos na presença de Jesus. Porque tudo é sobre Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Se coloque de pé, meu irmão. Lembrando que os nossos cultos aqui são de 15 em 15 dias. Então, próximo domingo nós não teremos culto aqui. Teremos culto lá na Soma, de manhã às 9h30.